Essa manhã, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. O encontro que mudou a minha vida, né? Aleluia. Lá em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 6. Quando há um encontro real com Cristo, é necessário que haja mudança. As mudanças serão as evidências que realmente houve um encontro real. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao versículo 6, para a nossa leitura na manhã de hoje. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. Você encontrou? Amém? Aleluia. Lucas 19, de 1 a 6, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ó Deus, Pai, nós oramos pela tua palavra na manhã de hoje, agradecemos pela palavra lida, e tão somente nós nos rendemos sob o mover, o atuar do teu Espírito Santo, para que esta palavra encontre lugar em nossos corações. Deus, venha repreender agora tudo aquilo que queira distrair, tudo aquilo que queira ocupar a mente, o coração, mas que esse seja um momento em que o teu Espírito Santo venha pôr em nosso coração essa semente de vida que é a tua palavra, para a qual tu há designado nesta manhã, para que meu coração frutifique. Ó Deus, oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. O texto começa dizendo a respeito de um homem chamado Zaqueu. Quando a Bíblia diz aqui, Zaqueu era um homem que diz aqui chamado maioral dos publicanos. Esse termo maioral significa que Zaqueu ele era um líder. Zaqueu era um líder de um grupo de pessoas denominados na época como os publicanos. Então, Zaqueu era alguém que tinha pessoas que trabalhavam para ele e com ele. E essas pessoas eram chamadas de publicanos. O que eram os publicanos? Os publicanos eram as pessoas que naquela época, Roma, que governava o povo e governava a cidade, ele entregava uma certa faixa de território a uma pessoa, e essa pessoa ficava na responsabilidade de coletar os impostos e serem remetidos para Roma. O projeto de Roma, por ser um projeto grande e muito ambicioso, trazia uma carga tributária muito pesada sobre o povo judeu naquela época. E essa era a razão pela qual o povo vivia naquela época revoltado, o povo vivia naquela época sofrido, oprimido, porque Roma estabelecia para os publicanos uma arrecadação anual de impostos. Mas esses publicanos, além de tudo isso, eles agiam de maneira fraudulenta. E o que eles faziam? Eles cobravam além daquilo que Roma havia estabelecido. E com isso, muitos deles enriqueceram muito mais. Zaqueu era um deles. Zaqueu era o líder de um grupo de publicanos que coletavam os impostos que eram repassados para Roma. E eu creio que, diante dessas circunstâncias, Zaqueu, ele ficou mal com os dois lados, porque ele não podia ser aceito pelos romanos, porque ele não era romano, ele era judeu. De outra parte, ele também não era aceito pelos judeus, porque os judeus os odiavam, porque para o judeu ele era um traidor, porque ele trabalhava para Roma, cobrando impostos e até excessivos para serem repassados a um povo que estava oprimindo a sua própria nação. Que situação a situação de Zaqueu? De um lado, eu não posso me chegar porque os romanos não me aceitam porque eu não sou romano. De outra forma, eu não posso me acercar ao meu próprio povo porque eles me odeiam.
porque eu sou visto como ele como um traidor, porque eu estou trabalhando para Roma e ainda estou sobrepondo uma carga além daquilo que é estipulado para tomar deles os recursos para financiar o exército, financiar o armamento e financiar todo o apogeu que vivia naquela época o povo romano. Então, nós vemos aqui que Zaqueu estava realmente numa situação muito difícil. Os publicanos eram responsáveis pela arrecadação dos impostos remetidos a Roma, né? Para sustentar, ou seja, financiar os seus sonhos ambiciosos. Eles necessitavam de uma grande soma, né, anual para poder sustentar os seus projetos. E quando a Bíblia fala de Zaqueu como maioral, é porque ele era o líder de um grupo que trabalhava com ele, para ele, em favor dos romanos, né? Então nós vemos aqui que Zaqueu, eu creio que Zaqueu sofria um grande isolamento, tentando obter aprovação, né? Através do seu trabalho, da sua riqueza, ele acabou sendo rejeitado, tanto por uns como por outros, né? Eu entendo que Zaqueu talvez fosse um homem muito solitário. Eu creio que isso talvez tenha trazido, não só para ele mesmo, Zaqueu, mas também para a sua família. Eu imagino quando a mulher de Zaqueu saía na rua e os judeus olhavam para ela, ah lá, tá vendo? Está usando um vestido que foi comprado com o meu suor, com o meu sacrifício. Eu que paguei o imposto para que ela pudesse ter aquele vestido. Ou se sai com o carro e coisas desse tipo. As crianças de Zaqueu, quem sabe, se fossem estudar num colégio privado, está estudando num colégio particular à custa do meu suor, do meu trabalho. Olha que problema. Olha, eu creio que Zaqueu não tinha uma posição confortável no lugar onde ele vivia. Ele estava mal, tanto de um lado como de outro. A sua família, eu entendo que talvez trouxesse no seu íntimo, no seu coração, problemas tremendos. Eu creio que talvez cicatrizes provocadas por situações que foram criadas naquela época em função desse trabalho que ele exercia. E ainda de uma maneira fraudulenta. E a Bíblia diz que assim seguiu Zaqueu por muito tempo, até que um dia sentiu ele o desejo de conhecer a Cristo. Eu e você talvez não tivéssemos no passado a vida que tinha Zaqueu, mas de uma certa maneira também, nós éramos também reprovados pelo Senhor. Nós éramos afastados da comunhão com Ele. Nós éramos limitados no acesso a Ele, porque Paulo descreve que nós vivíamos também em nossos delitos e pecados, e por isso éramos chamados filhos da ira de Deus. Eu e você também tínhamos problemas. Né? Nós também tínhamos problemas, não podíamos nos cercar a presença do Senhor, porque até então vivíamos de maneira desagradável aos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado, escravo do pecado é. Nós estávamos também, Zaqueu estava atrelado, estava aprisionado a uma situação. Quando uma nação não serve ao Senhor, como a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quando um povo não serve ao Senhor, ele acaba se deixando levar e corromper pelo sistema. Zaqueu deixou-se corromper por aquele sistema. O sistema do enriquecimento ilícito, o sistema do suborno, né? Muitas das vezes as pessoas mais ricas, elas iam a esses cobradores de impostos e subornavam esses cobradores de impostos para que cobrassem menos impostos a eles e mais as pessoas mais necessitadas. Então Zaqueu vivia no meio de toda essa sujeira, né? Suborno, mentira, falcatrua, enriquecimento ilícito. Vivia numa situação onde ele não podia ter paz, até mesmo no seu íntimo, no seu interior. Ou seja, quem sabe talvez através da riqueza, ele tentou conquistar uma posição social para dar-se, ou seja, para alguém ver a ele como uma pessoa respeitosa. Afinal de contas, Zaqueu é um homem rico, é um homem bem-sucedido, mas ele era um homem totalmente necessitado, carente. Era um homem que não conhecia o Senhor. Era um homem que tinha problemas interiores grandes, graves, seríssimos, né? A Bíblia diz para nós que Zaqueu então começa a despertar algo dentro dele. O desejo de conhecer a Cristo.
o desejo de conhecer o Senhor, de ouvir a sua palavra. Eu imagino que talvez até aqui Zaqueu só tenha ouvido falar de Jesus, mas ele nunca talvez tivesse tido ainda um encontro com ele. E é muito diferente isso, você ouvir falar de Jesus e ter um encontro real com ele. Porque quando há um encontro real com Cristo, há uma mudança, há uma transformação, há uma renúncia. A Bíblia é clara em dizer, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Não há como dizer que tivemos um encontro real com Cristo se nós não evidenciarmos mudança, transformação, arrependimento, confissão, abandono, para agora viver uma vida voltada para Deus segundo os princípios estabelecidos pela sua palavra. Amém? Aquele que tem um encontro com Cristo tem que evidenciar mudança, tem que evidenciar transformação, tem que mostrar realmente que essa pessoa está em um processo de regeneração, de restauração. Ela está novamente num processo onde Deus está trabalhando para curar as suas feridas, sarar os seus traumas, libertá-la das cadeias que a oprimiram por problemas ou situações que talvez tenham enfrentado em suas vidas. Zaqueu até então só tinha ouvido falar de Jesus. Ontem nós estávamos com os nossos jovens. O irmão Neandro estava dando seu testemunho. E ele tinha sido um jovem que nasceu num lar cristão. Um lar onde o pai e a mãe conheciam a palavra. O pai e a mãe agarravam ele pela mão quando eram pequenos. Quando ele era pequeno, levava para a igreja. Ele estava na igreja. A uma certa idade, o pai e a mãe o levou ao batismo nas águas, mas ele passou por aquele batismo, mas ele não sentia nele um encontro, uma identificação, algo que fizesse com que ele sentisse realmente que havia tido um encontro com o Senhor. Ele havia sido levado. Ele estava na igreja, mas não por ele sentir Deus na vida dele, mas porque a mãe e o pai o levavam. Mas houve uma vez que Deus usou algo para tocar e impactar a vida dele de uma maneira forte. Foi num dia em que um amigo dele de 17 anos, que sempre estava com ele, faleceu num acidente de moto. E ele foi naquele sepultamento e olhando aquele jovem de 17 anos naquele caixão, naquele exato momento, o Espírito de Deus falou ao coração dele dizendo, se fosse você, agora, onde você passaria a eternidade? E foi exatamente nesse momento que ele refletiu sobre a vida. E ele dali tomou a decisão, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Porque até aqui eu não tive esse encontro. Porque na minha vida nada mudou. E naquele dia em diante, ele tomou a decisão de entregar-se totalmente ao Senhor. E experimentou uma vida transformada em Deus. Não há transformação se não houver entrega. Se não houver busca, se não houver desejo de mudança. A Bíblia diz que Zaqueu tinha alguns obstáculos pela frente. Um dos obstáculos que nós vemos aqui, havia uma grande multidão onde Jesus se encontrava. Ele era uma pessoa mal vista pelo seu próprio povo. Imagine Zaqueu. Imagine Zaqueu chegar até onde Jesus estava, passando no meio daquela multidão que o odiava. Eu acho que iam aproveitar a oportunidade e triturá-lo ali no meio daquela multidão, não é verdade? Zaqueu tinha obstáculo, tinha multidão. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, por mais que ele esticasse o pé ou botasse um banquinho, não ia conseguir ver nada. Mas a Bíblia diz que quem quer, faz e não manda. Minha avó sempre dizia assim, quem quer, faz, não manda. Né? Aí a Bíblia diz que Zaqueu então se antecipou, subiu a uma árvore e ali esperou, porque ele sabia que Jesus por ali havia de passar. Isso demonstra para nós que quando eu e você queremos um encontro com Deus, esse encontro é possível. Não há barreira, não há dificuldade, não há circunstância. Você pode vencer tudo para poder ir ao encontro do Senhor. E quando há esse encontro vem acompanhado de uma mudança, de uma transformação. Aquele homem, quando chegou ali, a Bíblia diz que Jesus, naquele exato momento, passando por aquele lugar, Jesus parou, olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar em tua casa. Aleluia. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, olha, hoje eu irei
morar em você. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que aceita ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, agora tem o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Zaqueu, então, a Bíblia diz que ele desceu rápido e recebeu com alegria aquela palavra. Aleluia. Ele alegrou o coração. Eu imagino que Zaqueu saiu correndo dali, foi em direção à sua casa, reuniu a sua família. Olha, nós vamos receber aqui uma visita muito importante. Prepare a casa, prepare uma boa comida, vamos fazer alguma coisa, porque quem virá aqui na nossa casa é alguém muito importante. Assim deve ser eu e você. Jesus é importante na minha vida. Jesus tem que ter a primazia, Jesus tem que estar dentro do meu coração todo momento, todo tempo. Eu não posso deixar que coisas circunstanciais ocupem um lugar que é devido a Ele somente. Eu tenho que buscar o Senhor, porque quando há uma busca, há uma mudança. E esse homem que antes era um defraudador, um enriquecimento ilícito, esse homem que me via mentido na mentira, no suborno, nas coisas terríveis, quando ele teve um encontro com Jesus, vamos ver quais foram as palavras ditas pelo próprio Zaqueu, lá no capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 7, diz assim, a partir do versículo 7, em Lucas 19, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Zaqueu evidenciou logo, instantaneamente, uma mudança no seu caráter. Ele tinha um caráter mau. Ele tinha um caráter pervertido. Era uma pessoa que vivia envolvida com tantas coisas erradas, né? Suborno, mentira, falcatruas, enriquecimento ilícito, tantas coisas, né? Mas a Bíblia diz que prontamente, a partir desse momento que ele teve esse encontro com o Senhor, ele disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu prometo restituir em 4 vezes mais. Quando há um encontro com Jesus, há uma mudança. Há uma mudança. Jesus opera de uma forma completa em nossa vida. É necessário que haja isso. A nossa vida é e será sempre o resultado da maneira com que nós vemos a Deus. A maneira como eu e você vemos a Deus é que vão influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Se eu não tenho os meus olhos postos em Cristo, se eu não tenho Jesus como Senhor da minha vida, se eu não ando com Ele e Ele comigo, as minhas decisões poderão ser decisões erradas, escolhas mal feitas, acompanhadas de maus pensamentos e seguidas também de maus resultados. Mas quando eu tenho a Cristo, a palavra do Senhor diz que agora o Espírito de Deus, Ele há de me guiar a toda a verdade. Amém? Nós somos agora guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então agora as minhas decisões, elas serão guiadas, direcionadas. O que disse o apóstolo Paulo? Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Considerei tudo que tinha antes como perda para poder ganhar a Cristo. Não há como ter tudo ao mesmo tempo, né? Não há como ser o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Não existe essa possibilidade. Ou você é filho da luz, ou é filho das trevas. Não existe meio crente, ok? Alright? Não existe meio crente. Não se engane. O diabo pode enganar você com isso. Não, você não precisa ser tão crente assim. Como tão crente assim? Eu só conheço
Crente é aquele que crê em Jesus único como seu único Senhor e Salvador. Amém? E procura andar em conformidade com a sua palavra. Não tem esse negócio de meio crente. Isso é coisa do diabo, é mentira, é maligno. Aleluia! Isso é o que faz muitas pessoas levarem aí fora uma vida dupla, né? Apontam durante a semana inteira, mas chegam aqui no domingo aquela carinha de santo, aquela auréolazinha na cabeça, só falta as asinhas, né? Isso não existe, né? A Bíblia diz que nós somos identificados como luz do mundo. Querido, luz é luz, treva é treva. Você não pode tentar ter uma vida dupla com Deus, porque isso não funciona. Não funciona. E eu digo a você, se você tentar isso, a qualquer momento Deus vai puxar o seu tapete e você vai se dar mal. Amém? Deus pode até deixar, né? Ele vai até deixar para ver até onde você vai, mas um momento ele vai puxar o tapetinho, você vai rolar. Amém? Então, antes que você pressione o pé contra o muro como o Balaão, conserte a sua vida com Deus. Amém? É melhor fazer antes do que chorar depois, né? Então, não existe isso. Meio crente não funciona, isso não existe. Quem é de Deus, a Bíblia diz bem claramente: vede prudentemente como andais, como filho da luz e não das trevas. Amém? Paulo diz mais: vede que há uma grande nuvem de testemunha que vos observa. Amém? Olha, você não sabe quanta gente está aí do lado de fora com um binocão. Estou de olho no Senhor, hein? Estou de olho. Experimenta dar uma derrapada, uma vacilada. Eles já estão tudo com os pauzinhos e as pedras na mão para mandar em cima, ok? Então, meu amigo, cuidado, né? A palavra é clara: vede prudentemente como andar. Se eu estou em Cristo, eu tenho que andar como Cristo quer que eu ande, né? Eu quero andar, não posso tentar ter uma vida dupla com Deus. Aqui eu precisava, a partir desse momento, desse encontro, evidenciar mudança, transformação. Paulo disse: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho, vivo para o Senhor. Amém? Você está vendo a diferença? Paulo antes vivia como? Ele vivia de acordo com a vontade dele. Carta na mão, a caminho de Damasco, vou pegar os judeus, os cristãos, vou matar, vou prender, vou botar na arena para ser devorado. Ele tinha cheio de plano na cabecinha dele. A Bíblia diz: o homem pode fazer plano, mas a palavra final vem do Senhor. Amém. Ele estava todo seguro, né? Cheio de autoridade. Mas lá naquele momento, o Senhor se deparou com ele. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele se derramou na presença do Senhor, ficou cego. Vou deixar você sem visão por alguns dias, para você ver o que é bom. E o Senhor disse para ele: agora eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Ficou ceguinho lá por uns dias, tranquilinho, guardadinho. Aí o Senhor depois falou para ele: agora eu vou enviar alguém para orar, para restaurar a sua visão. E Deus então envia o servo dele, que também nem queria ir. Eu vou orar por esse homem é um perseguidor do Evangelho, esse homem vai querer matar, tirar a minha vida. E o Senhor: não vá, porque eu já falei com ele e ele está lhe esperando. E ele foi, e quando orou, as escamas caíram dos seus olhos e ele recobrou a visão. A partir desse encontro que Paulo teve com o Senhor, você sabe para onde Paulo foi? A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Não há lugar melhor para Deus forjar alguém senão no deserto. Por quê? O deserto é um lugar solitário. É o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Amém? Não há melhor lugar para preparar alguém senão no deserto. O deserto, o caboclo está quebrantado, né? Está derramado, está sofrido, está moído, está buscando, está querendo, né? Está dizendo: Senhor, eu estou aqui. Amém? Paulo foi para o deserto, passou um bom tempo no deserto, e Deus o preparou para ele se tornar o homem que foi. Amém? Muitas das vezes Deus permite que nós também, nos dias atuais, passemos por alguns desertinhos. Desertinhos. Para quê? Para Deus
apertar os parafusos, ajustar a nossa rota, né? Quem sabe você está com a rota meio desajustada e Deus tem que reprogramar lá o computador de bordo. Opa! Seu lugar é aqui, ó. Você tem que caminhar aqui, nada de para lá, aqui, né? Então, quem tem um encontro com Deus, querido, tem que ter mudança, tem que ter transformação, né? Tem que evidenciar mudança. Paulo, a partir daquele encontro com o Senhor, Deus mudou até o nome dele, ele foi uma outra pessoa e fez a obra que fez. Zaqueu, quando teve esse encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada. Aleluia. Então é preciso que eu e você também, nos dias de hoje, tenhamos o desejo de evidenciar mudanças, transformações. Aleluia. Saber que não nos pertence mais as coisas do passado. Paulo diz que eu considerei tudo como perda por amor a Cristo. E muitas vezes eu vou ter que abrir mão de muita coisa para caminhar com Deus. E eu vou dizer a você uma coisa. E são coisas que você gosta. E você vai ter que abrir mão. Ou você abre mão, ou não caminha como Deus quer que você caminhe. Amém? Você tem que abrir mão, querido. Tem que cortar o cordão umbilical lá com o passado, lá com o mundo, com a vida anterior, e agora experimentar uma vida nova na presença do Senhor. Eu ontem estava falando para os nossos jovens acerca de um conto que diz que um homem procurou um sábio e disse para o sábio o seguinte: olha, sábio, eu tenho tido um sonho e esse sonho tem tirado a minha paz. E nesse sonho aparecem 2 cães enormes que lutam entre eles. Qual deles vencerá a batalha? E o sábio responde para ele o seguinte: aquele a quem você mais alimenta. E eu estava falando para eles que eu e você, nos dias atuais, também temos uma guerra que se trava dentro de cada um de nós. A carne e o espírito. Amém? E enquanto eu e você não pense você que você é o bambambam, é a cocada, a última Coca-Cola do deserto, que não é. Você é feito do mesmo material perecível que todos nós somos. Amém? Não pense, não se engane, né? Então, você tem que saber que há uma guerra que trava entre a carne e o espírito. E se você alimenta mais a carne, na hora de tomar as suas decisões, quem vai falar mais alto? A carne. Mas do contrário, que a Bíblia diz, que enchei-vos do Espírito e jamais satisfaças a concupiscência da vossa carne. Então, querido, esses 2 cães enormes estão dentro de nós e brigam entre si. A carne querendo arrastar de volta para o mundo e para o pecado, e o Espírito querendo se aproximar das coisas que são santas e são louváveis diante de Deus. E agora, quem vai vencer esse duelo? A quem eu mais alimento. Você passa horas do seu tempo na frente da televisão, vendo mulher beijar mulher, homem beijar homem, vendo prostituição, vendo porcaria que não soma, não edifica e não fortalece a sua vida espiritual. Na hora de tomar uma decisão, quem vai falar mais alto? A carne. Mas se você passa tempo lendo a sua Bíblia, orando, buscando o seu, vindo à igreja, vindo aos cultos, você vai alimentar o seu espírito. Amém? E você vai começar a fazer uma triagem das coisas que devem e que não devem ser vistas ou lidas, né? Ou fazerem parte da sua vida. Uma das coisas que muitas vezes o novo crente tem que fazer, e às vezes não faz, é uma limpeza da sua vida por completo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não sei nem porque eu vou dizer isso agora, mas Deus sabe. Quando a gente era do mundo, a gente carregava um monte de bugiganga. Você era um marido infiel, você tinha uma listinha de um monte de mulher que você sempre estava marcando encontro com ela para se prostituir, né? Se você era uma mulher, você tinha alguns namorados que de vez em quando você marcava para ter uma prosa, né? Você tinha materiais dentro da sua casa muito bem guardados secretamente, aqueles filmes que não são lícitos de serem vistos e por aí vai, revistas, né? E muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente aceita Jesus, começa a caminhar com o Senhor, vem para a igreja, passa pelas águas, mas o lixo está lá atrás. Amém? Está lá escondido, guardadinho. Sabe o que acontece? Se você tem, de vez em quando você tem vontade de voltar lá e ver aquelas coisas.
Então você tem que pegar essa bugigangada toda. Pega a listinha lá dos seus telefones, lá dos seus casos. Taca fogo, amém? Taca fogo. Aquela agendinha, né, que você tinha lá, cheio de telefone, bota fogo. Filmes, revista, coisas que não vão te abençoar e te edificar agora. Né? Como lá no Brasil tinha a famosa Playboy, né? E por aí vai. E hoje tem até outras piores, né? Então essas bugigangas têm que ser removidas. Livros. Você é uma pessoa que era viciada em ler livros de seita, de heresia, de coisas que não somam, abençoam e edificam, apenas confundem mais a tua mente. Você tem que juntar essa tralha toda, fazer uma fogueira no quintal. Amém? Fazer uma fogueira, se livrar disso tudo. Quando a gente vem para Cristo, por isso que Paulo diz, eu considerei tudo como perda. E é verdade. Você tem que abrir mão de tudo isso. Você tem que limpar a sua vida, o seu coração, mas também não pode conservar coisas que estão ligando você a um passado do qual você já não faz mais parte. E muitas das vezes existem cristãos que vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas tem lá os ídolos do lar, tem lá as imagens, tem lá os santos, tem lá isso e aquilo outro. Isso já não convém mais. A Bíblia diz que aquele que está em Deus o adora em espírito e em verdade. Amém? Você não tem mais um intermediário a não ser Jesus Cristo, Senhor. Jesus é a nossa linha direta com o Pai. Ele diz, tudo o que ao Pai pedir, dizer meu nome, eu o farei. Amém? Você não precisa ir à Nossa Senhora. Nossa não, deles lá, nem minha. Nossa não, sai para lá. Sai lá, em nome de Jesus. Né? Então, muita coisa precisa. Pastor, mas essa santinha foi dada pela vovó, não sei das quantas. Queima. Bota fogo nesse negócio. Ei, que isso? Não existe. O que Deus disse para, diga a esse povo que lance fora os deuses que eles trouxeram do Egito. Deus habitou no meio do povo. Não, eu não vou habitar no meio desse povo idólatra, não. Manda que eles joguem fora, acabem com tudo isso, para eu poder habitar no meio de vós. Amém? Meu irmão, Deus, a Bíblia é clara em afirmar que Ele é santo. Amém? Deus é santo e para habitar na presença de Deus, não é fácil não. É difícil sim. E muitas das vezes você vai ter que revirar lá o seu armário, vai ter que revirar as suas gavetas, os seus guardados, as suas malas, né? Aquelas malas bem trancadas, cadeados e chaves e segredos e tudo mais. Mas o diabo sabe que o negócio está lá. E a qualquer momento ele vai colocar em você o desejo de voltar lá e mexer naquelas coisas. Você tem que se livrar disso. Amém? Se livrar disso. Aleluia. Eu não sei porquê. Deus sabe porquê. Eu não sei porquê, mas Deus sabe, né? Então, mudança, transformação. E essa mudança tem que ser uma mudança completa. Uma mudança total. Temos que evidenciar agora frutos, como Gálatas se descreve, do Espírito. Amém? Ou você alimenta o Espírito, ou alimenta a carne. Né? E a quem você mais alimenta é que vai prevalecer na hora de tomar as suas decisões. Amém? Então, alimente o seu espírito, fortaleça na presença de Deus, tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Amém? Busque a Ele de todo o coração. Aleluia. Aleluia. Busca Ele. Aleluia. Vamos ver lá em 1 João, olha o que diz aqui 1 João, a gente já está indo para a finalização. 1 João, capítulo 3, olha o que diz aqui a palavra, 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, olha o que diz aí a palavra do Senhor, 1 João, lá no final, perto já, chegando em Apocalipse, 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém? Assim se purifica todo aquele que tem esta esperança, como ele é puro. Amém? Você já entendeu o que é purificar, né? Purificar é limpeza. Purificar é queimar a bujingangada toda. É tacar fogo mesmo, né? Quebrar, desfazer, abrir mão, né? Não tem esse negócio não de conservar, nada de conservar. Você tem que conservar a sua vida no Senhor agora. Amém? Aleluia. Acabou esse negócio. Você agora já não está mais no Egito. Jesus arrancou você do Egito. O Egito de pecado, de escravidão, de condenação. E agora, você que antes era filho da ira, agora você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você é herdeiro das promessas. Mas a promessa é para aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia! E fazer a vontade do Pai implica em tudo isso. Uma vida de purificar a si mesmo como Ele é puro. Amém? Aleluia! Purificar é isso, querido. Não quer dizer que você vai ter que ser um crente fanático. Nada disso. Você vai ser uma pessoa normal. Ser normal também é diferente, né? É o que diz aí a propaganda, não é verdade? Ser normal também é diferente, né? Então, ser cristão, às vezes, é diferente né, para as pessoas do mundo, né? Por quê? Porque nós não compactuamos mais com as coisas do mundo. Agora compactuamos com as coisas que são de Deus. Amém? E queremos agradar ao Senhor. Queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, meu irmão, eu tenho que procurar buscar mais de Deus. Você tem que fazer como fez aqui a leitura que fizemos de Zaqueu. Vença o que for necessário para buscar a presença de Deus. Vença o que for necessário. Esteja disposto a pagar o preço que é requerido para estar na presença de Deus. Porque não é grátis. Há um preço a pagar. Jesus disse, olha, tome a cruz. Cruz é símbolo de sofrimento. É símbolo de sacrifício, de peso. E é sacrifício por quê? Porque eu tenho que ir de encontro à minha própria vontade. Amém? E muitas das vezes nós queremos algo que Deus não quer. E Deus está dizendo, não, eu não vou assinar embaixo desse negócio, não, rapaz. Mas se você mudar esse negócio aí, então vamos servir a Deus como Ele quer. Busca o Senhor. Se você até então não tem sentido essa testificação de Deus na sua vida, diga, Senhor, eu quero sentir isso. Eu quero sentir um encontro contigo, eu quero ter um encontro contigo que venha trazer um impacto na minha vida e faça gerar mudanças em mim. Amém? Mudança de caráter, mudança de maneira de ser, de agir com as pessoas, de ser lá no seu trabalho, na sua universidade, no meio da sua família, né? Aleluia. Então temos que mudar. Deus quer que nós o busquemos de todo o coração para que nesse encontro haja mudança. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é. Amém? Então vamos orar nesta manhã. E que você diga, Senhor, eu quero esse encontro contigo. Eu quero ter esse encontro que faça uma mudança, uma transformação. Eu quero sair daqui nesta manhã, Senhor, mas sabendo que Deus não compactua das coisas que são impuras, porque Ele é puro e é santo. Eu quero buscar uma vida de santidade contigo. Eu quero buscar uma vida de pureza, de entrega. Aleluia. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, ó Deus, onipotente. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas nesta manhã, Senhor, para que elas sejam esquadrinhadas pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos visite na Tua graça, amor, misericórdia, para que tudo aquilo que está em nós desconforme a Tua vontade e a Tua palavra, o Senhor arranque de nossas vidas nesse dia. Nós queremos experimentar um encontro como teve Zaqueu,
E a partir daquele momento teve uma vida transformada. Um encontro como teve Paulo, Senhor, que a partir daquele momento deixou de ser o perseguidor do teu povo para ser o pregador do teu evangelho. Eu quero, Senhor, ir e clamar a plenos pulmões, aqueles que estão mergulhados nas trevas, aqueles que estão sem o conhecimento de Deus, da sua palavra. Eu quero evidenciar esta luz de Cristo, onde quer que eu vá e esteja. Eu quero ser essa luz dentro da minha casa, no seio da minha família, no meu local de trabalho, na minha universidade. Ó Deus, eu quero que as pessoas, ao olharem para mim, assim como aquela mulher sunamita, olhando para o homem de Deus, diz: eis que aí vai o homem de Deus. Ah, Senhor, que nós sejamos reconhecidos não apenas por carregar uma Bíblia, mas por aquilo que nós evidenciamos em nossas vidas, em nossas atitudes, em nosso comportamento, em nossa vida com a nossa família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a sociedade, com o local de trabalho. Pai, nesta manhã nós pedimos, Senhor, se há ainda alguma coisa da qual nós precisamos romper, desvencilhar, ó Deus, a nossa vida, que nos liga a um passado sombrio, nós queremos isso. Ah, Senhor, revela aos teus filhos, ó Deus, aquilo que está em oculto, aquilo que está esquecido, abandonado, quem sabe literatura, revista, filme, coisas que não somam, não edificam, mas estão ali como barreira, como impedimento para um crescimento, para uma evolução espiritual na tua presença, para sentir mais o mover do Espírito. Por isso, Pai, nós oramos nesta manhã, pedindo que o Senhor venha tocar em nossas vidas e tudo aquilo que precisa ser removido, nós queremos estar dispostos a fazer. Ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas iniquidades, naquilo que temos transgredido e falhado diante de Ti, mas que a Tua misericórdia, o Teu grande amor nos envolva nesta manhã. E como igreja do Senhor, eu possa buscar a Tua presença cada dia mais, para que esse encontro gere em mim esta mudança que eu preciso evidenciar a esse mundo. Trabalhe em mim, Senhor. Eu sei que ainda não cheguei à estatura do varão perfeito, mas eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, ele haverá de terminar. Por isso, Senhor, siga trabalhando no teu povo, na tua igreja, trazendo, Senhor, clareza, trazendo conhecimento, trazendo, Senhor, libertação, trazendo cura de coração, de alma, trazendo libertação das prisões que, Senhor, aprisionaram essas vidas no seu passado. Mas nesta manhã nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós, sobre o teu povo, a tua igreja, e naquilo que nós precisamos lançar fora. Não queremos nenhuma bagagem do Egito, porque do Egito o Senhor nos arrancou para nos colocar no reino do Filho do seu amor. As nossas vestiduras que antes estavam enlameadas pelo pecado, o Senhor alvejou no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. A tua palavra diz que nenhuma acusação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a nos manter limpos na tua presença, como a tua palavra diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, para que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ó Deus, em nome de Jesus, alveja as nossas vestes espirituais nesta manhã. Ó Deus, que toda mácula, que toda mancha, que toda impureza seja removida nesta manhã, para que, ó Deus, saiamos daqui dispostos a buscar uma vida de santidade, de purificação, de busca, de entrega na tua presença. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor, irmãos. Nós queremos dar alguns dos nossos avisos, queremos também